Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 3, que é o tema da nossa festa, crescendo e avançando com fé. As crianças estão de parabéns, uma semana aí de muita festa, muito lanche, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à noite, hoje de manhã. Agora de noite eles já foram lá atrás, receberam aí muito lanche. Se guardar dá para comer até em agosto, tá? Aí em agosto tem a festa do Dia dos Pais. Nada de dar bombom para papai, tá? Papai não gosta de bombom não. Papai gosta de um Pix de R$500. Tá bom para o papai, tá bom? Efésios capítulo de número 3, versículo 14 e versículo 17. Por causa disto, me imponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. Podeis sentar. Quero mandar um abraço caloroso. Nós ontem tivemos a presença ilustre do meu sobrinho Ângelo, e hoje eu fui deixar ele lá em Santa Isabel para pegar a carreta, e conheci o dono da carreta, um irmão nosso, já leu a Bíblia 9 vezes, um jovem garotão, que Deus possa abençoá-lo, a viagem deles amanhã para Minas, e que Deus seja glorificado e eles sejam recompensados por todo o bem que Ele nos fez hoje, nos abençoando. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com a igreja, especial com os domésticos da fé. E este ano a Assembleia de Deus no Brasil, não só em Belém, escolheu esse tema, avançando pela fé. Porque nossas crianças, ela já é o futuro desse país. Nós falamos que eles serão, não, eles já são futuro. Eles já estão aí, fazendo acontecer. Uma criança hoje que você ensinar, ensine seu filho o certo, que ele aprende o certo. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós aprendemos sobre os filhos de Eli, que nasceram na igreja, cresceram na igreja, que eles tinham títulos de sacerdote, mas que eram desviados. Estavam na igreja, mas não saíram do mundo. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho, não é o caminho. Você tem que ensinar seu filho no caminho, com a sua vida, demonstrando aquilo que você é. Alguns filhos, quando crescem, se desviam, é porque eles viram alguma coisa em casa. E com certeza, Onífere e Finéias, eles viram algum erro no seu pai, o sacerdote Eli. E esses erros lhe acumularam de uma magnitude que os meninos viraram filho de Belial. O nosso diácono Dácio disse que ele viu uma foto de alguns adolescentes há 2 anos atrás. E eles hoje, naquela foto, só tem um que não está desviado. O mundo aí fora está oferecendo para os nossos filhos as suas iguarias, que se você não tiver cuidado, você ensina seu filho tudo direito em casa. Quando ele chega na universidade, eles se desviam. Porque hoje, nas universidades desse país, eles fazem de tudo para desconstruir o ensino sistemático da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Dê uma olhada nos nossos filhos quando eles passam pelas universidades.
Há uns anos atrás, a minha filha estava na UNAMA, e era semana de prova. E ela ia na moto dela para a universidade. E naquele dia era a prova, e ela não poderia faltar. E alguém atravessou erradamente, atropelou ela. E ela se arranhou toda, a ambulância pegou. Mas ela tinha que fazer a prova, e no outro dia ela foi toda arrebentada, arranhada. E eu levei ela até o campus da UNAMA, na Alcídio Cacela. E quando eu entrei pelaquele canal, ela foi fazer a prova, toda dolorida. E eu fiquei do lado de fora. E eu vi alguns jovens fumando drogas, ingerindo drogas, na hora da aula. E eu perguntei para o rapaz que tinha um ônibus lanche, eu fui fazer um lanche, eu disse disse aquele ali, o pai paga quase R$5.000 para ele estudar, e todo dia ele está aqui. Sabe o que é isso? O diabo, ele faz de tudo, e Paulo diz, por esta causa me ponho de joelho. Você deve se colocar diante de Deus de joelho, e eu pergunto, qual foi a última vez que seu filho lhe viu de joelho? Mães de joelhos, filhos em pé. Aprenda isso. Paulo diz, por esta causa. Que causa? Ele diz, por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo para clamar. Porque nossos filhos correm perigo. A maioria dos jovens desse país já são comunistas. A maioria dos jovens desse país, a mentalidade deles já foram mudadas. Prova é na última eleição. Se nós não colocarmos de joelho por eles, a geração vai estar complicada no futuro. Nós falamos que aqui está os pastores e as pastoras do futuro, mas para que isso aconteça, pais têm que estar na presença de Deus. Qual foi a última vez que seu filho pegou você com a Bíblia na mão? No versículo 17, Paulo diz, para que Cristo habite pela fé. Não canse de falar da palavra de Deus para o seu filho. Seu filho, ele é alvo das bênçãos do Senhor quando ele recebe o poder da palavra de Jesus. Quando habita dentro dele a palavra. E o exemplo nosso. Hoje de manhã na escola dominical nós estávamos falando sobre o nosso exemplo. Meus filhos nunca me viram andando de toalha dentro da minha casa. Meu filho nunca andou de cueca ou nu dentro da minha casa quando criança. Minhas filhas nunca andaram ou nu de calcinha dentro da minha casa. Por que isso, pastor? São crianças. Cuidado. A Bíblia diz que as crianças dá de se conhecer desde pequenininho. Tenha cuidado com seus filhos. Porque a irmã Raimunda Cepeda, no tempo que a senhora criou seus filhos, era outra conotação. Não existia a lei da palmada. Não existia o vizinho do lado que se você estiver batendo no seu filho, ele ligar para a polícia, você vai preso. Não existia isso não. E eles hoje dizem, se me bateu, eu ligo para a polícia. Essa é a geração. Mas eu digo que pé de galinha não mata pinto. Não esqueça do pau da goiabeira. Não esqueça daquela planta chamada espada de São Jorge. Se lembram? Não se esqueça daquela correia da máquina Singe, que aquilo era de couro fininha, mas doía do mesmo jeito. Quando nós éramos criança, nós não nos metia na conversa dos pais.
E eu quero parabenizar essas crianças pela reverência aqui em cima do púlpito hoje. Estão de parabéns. Está melhor do que a gente obreiro. Muito bom, parabéns. Está saindo na televisão, vocês vão assistir em casa. Mas quando Paulo ele diz, eu me ponho de joelho, irmão, ele não estava aparecendo no Roda Fama. Quem é você, pai, quando ninguém te vê? Só ora aqui na igreja? Só ora se for de microfone? Paulo ele tinha preocupação com a igreja do Senhor, que ele dizia assim, eu não preciso aparecer no Roda Fama, mas eu me ponho de joelho perante Deus, por causa do povo de Deus. Hoje nós encerramos o IBF 2023 com um saldo excelente. Passou essa semana várias crianças, pastor Alexandre. Não tivemos baixa nenhuma. E todo ano, aqui temos as coordenadoras antigas, que sabem como era difícil, irmão Leão, irmã Seni, como era difícil fazer um EBF, né? Era muito complicado. Alguns pais que não eram crentes, alguns dos filhos nem deixavam. Hoje, nós temos na nossa igreja algumas crianças que se congregam o ano inteiro conosco, que os seus pais bondosamente nos doam os filhos para vir a essa casa. E aqui eu quero nessa noite agradecer aos senhores pais de algumas crianças que eu tenho aqui, que vocês não é da igreja, mas permite que seus filhos cresçam ouvindo a palavra de Deus. Que milagre isso acontece. Porque quando o seu filho crescer, a Bíblia diz, e quando crescer, não se desviará. Às vezes, o mundo aí fora tem um traficante doido que você entregue seu filho na mão dele ou sua filha. Não faça isso. Não transfira a sua responsabilidade de pai e de mãe. 1900 e antigamente era raro se ouvir falar em drogas. Cocaína era para ricos. Hoje nas portas dos colégios, no submundo do crime, já aparece até cocaína, que é até fichinha, tem outras drogas pesadas, que hoje seus filhos têm acesso. Então o que é que você tem que fazer, pai e mãe? Coloca de joelho. Ensina teu filho a dobrar o joelho. Uma das coisas que as irmãs coordenadoras de missão mais faz nessa igreja é colocar eles para orar. Crendo que em casa você, pai e mãe, faz isso. Faça culto doméstico. Você que tem filho pequeno, nunca é demais orar um pouco mais. Cante um hino de louvor. Aqui nessa noite, teve crianças aqui que vieram, está gravado, nós vamos jogar na rede social, que cantaram hinos de louvor ao Senhor Jesus. Mas os méritos é dos senhores pais. É você, pai, que merece receber os parabéns. Por quê? Porque você é o mentor do seu filho. Aqui eu tenho crianças doce como mel. Mas eu também tenho as crianças aqui que são agitadas. Mas todos eles são preparados com o mesmo fins, morar no céu. Todos eles que vêm para cá, todos são bem ensinados pelos seus monitores a servir e seguir Jesus. Hoje nós estávamos fazendo um comentário na escola dominical sobre os filhos do dia de hoje. Como está difícil criar filho. Antigamente uma mãe poderia ter 10 filhos. Hoje, só se for um milagre, uma mãe ter 10 filhos no dia de hoje. Por quê? Porque hoje o problema não é alimentar. Antigamente o problema de uma família era alimentação.
Hoje não é mais alimentação, hoje é educação. Porque nós transferimos a educação que é em casa para a escola. A escola dá instrução. Educação quem dá é pai e mãe. Ensine seu filho a ser gentil. Ensine seu filho, e aqui eu quero parabenizar o neto do Fernando, o filho do João. Pensa no menino educado, é aquele seu neto, viu? Parabéns ao Lucas. Pensa no menino nota 10. Parece um boneco de Olinda, é igual o Natanael, grande, gordo. Mas você chega perto daquele menino, uma educação. Muito educado aquele menino. Aí você pergunta, quem foi que educou? O governo, que está aí desconstruindo a família? Não, aquilo é ensino de papai e mamãe. Aquilo se aprendeu aquela educação em casa. Quando você vê um filho muito mal educado, dá uma olhada em casa. Se a mãe dá assim, vira as costas assim, viu mãe? E dá-lhe assim na boca, pá! Que às vezes o sangue... Eu não vou citar quem é, que essa senhora hoje é uma jovem casada, mas tinha uma jovem dessa igreja que uma vez estava na igreja se virando, tirando a de tola, entrou debaixo de um banco. A mãe dela deu-lhe uma lapada. Hoje é uma senhora casada, mas quando criança fez graça. Vê se ela fez de novo. Às vezes hoje, a nossa realidade é essa. Essa geração que está aqui atrás de mim está correndo perigo. Pai, ensine os seus filhos boas maneiras. Se lembra quando a gente estava no ônibus, chegava um idoso? Não precisava pedir, a gente automaticamente fomos ensinados a levantar. Essa geração não está sendo ensinada. Essa geração se deita como cavalo, se levanta como jumento. É a geração de hoje. É a geração que você está falando e eles não estão nem aí para você. Mas a culpa não é do governo que está aí. A culpa é a educação de casa. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, isso é pai e mãe que ensina. Mas o que é que nós estamos fazendo? Entregando um celular na mão de uma criança. E essa criança anda por mundos desconhecidos, aprendendo coisas que não é para aprender. Ao invés de você dar um celular para o seu filho de presente, dê uma Bíblia. Dê um livro. Se você quer que seu filho seja doutor, comece hoje. Porque a escola que está aí está desconstruindo a educação desse país. Quer que seu filho seja doutor? Dê livros bons, porque tem livros evangélicos que não prestam. Dê livros, dê uma Bíblia para seu filho ler. E não pense diferente, a leitura faz um doutor. E cuidado hoje, pai e mãe, você quando sair pelaquela porta, vocês vão ter que levar seus filhos, eles não vão ficar aqui hoje. Mas esse menino aqui, como é teu nome, rapaz? Heitor, né? Heitor não. Heitor ganhou um prêmio na escola de férias ontem, da classe da irmã Euceni. O melhor comportamento, fica em pé, Heitor, esse rapaz bonito. Recebeu por melhor comportamento. E daqui uns dias eu vou botar ele de obreiro aqui dessa casa. Cara, quando é bom assim, eu boto logo uma gravata. Mas pergunte para ele, quem é o mentor desta criança? Eu me lembro agora do meu pastor, que eu considero, pastor Francisco Ferreira. Está bem velhinho, outro dia eu vi ele. Pastor Francisco Ferreira pegou um neto, pequeno, e o neto estava ajeitado, e o neto deu uma tapa na cara do avô. Mas foi uma tapa, e eu estava bem próximo. Pastor Francisco pegou com essa mão aqui nele e deu-lhe também, pá, na cara dele. De uma criança, mas foi um tapa valendo também. O menino disse, nunca mais você faz isso. E não fez mais não, ele não é doido.
Não fez mais. Que negócio é esse que seu filho te empurra, te bate e você deixa por menos? Faz igual a mamãe, quando mamãe ia bater na gente, irmã Carmita, que ela acabava as circunstâncias de talo, de vassoura, de faca, o que ela tivesse, ela partia para cima de soco. Mamãe era baixinha, mas era violenta. E ninguém morre por isso. Às vezes nós precisamos se pôr de joelho, orar a Deus, para que em nossos filhos habite Cristo, mas às vezes precisa sair de linha de vez em quando. Pare com essa loucura, meu filho é meu amigo. Natanael está por aí. Mas o Natanael tinha uns 15 anos. Júnior, Fabrício e o Rodrigo viu isso. Um dia eu estava na oficina no meu AV e o Natanael devia ter uns 14 anos, e já estávamos aqui. E o Natanael, falei alguma coisa e ele me respondeu mal. Eu estava com a correia 6PK, é uma correia chata, larga, de alternador. Eu só fiz enfiar ela na mão e ele deu as costas e eu dei. Mas foi uma bênção, irmão. Foi bater, a marca ficar, o sangue descer e o Natanael cair. Meu filho querido que eu tanto amo. Pergunta para o Natanael se ele quis mais outra dessa. Ele não é doido. Pé de galo também não mata pinto, não. Então hoje tem aqui o desafio e a responsabilidade. Você hoje vai sair daqui, porque hoje eu conversando com o dono da carreta, ele é crente, já leu a Bíblia 9 vezes, ele disse assim, pastor, o senhor tem que se preocupar, porque a Bíblia diz que o Senhor vai dar conta das ovelhas. Eu digo, isso é a minha maior angústia. Todo tempo que eu vou orar, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Que a Bíblia diz em Hebreus 3:17. A Bíblia diz, ore pelos vossos pastores, o qual hão de dar conta de vós. Hoje eu quero transferir para você, pai e mãe. Vocês vão dar conta dos filhos de vocês. Se seus filhos for a vergonha do evangelho nessa sociedade, não culpe a igreja. Não culpe o pastor. Culpe a sua má administração em casa. Em algum lugar, os filhos de Eli viu em Eli coisas feias. Deus, quando abriu a madre, Ele deu para você. É você que é o pai, é você que é a mãe, a responsabilidade é sua. Não transfira para sua mãe, não transfira para sua sogra, não transfira para ninguém, é você que é o responsável, porque Deus vai cobrar de você. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. E que bom, né, irmão? Que nós somos diáconos do Senhor na terra. Nós cuidamos da herança de Deus, só que o problema nós vamos prestar conta. Se seu filho é assim, porque tem crianças que desde pequeno já começam na barriga da mãe, chutando. Já viram as crianças como é? Quando cresce é agitado. Mas quando chega uma certa idade, segundo a psicologia, diz que uma criança a partir dos 7 anos começa a formação do caráter. Então, se você vê seu filho mau caráter depois de 7 anos, corrige logo. Não deixa para a força policial corrigir. Pastor, meu filho não quer vir mais para a igreja. O menino não tem nem 15 anos, já manda em você? Eu conheço N casos de moças que não chegou nem à adolescência, não veio mais para a igreja, o pai e a mãe deixou por isso, e eu conheço um caso horrível de uma que passa aqui para cima e para baixo, andando com tudo que não presta. Qual será o resultado? Arranjar um filho do Ramundo. Não é Raimundo, não, é do mundo. Por quê? Há um ditado aí que não está na Bíblia, era para estar. Dizes com quem anda, que eu direis quem tu és. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então hoje, eu quero deixar sobre os vossos ombros a responsabilidade dos vossos filhos. Pastor, é a minha sogra, tira a sogra do meio.
Adão não teve sogra. Aí alguém disse, e aquela cascavel, quem era? Disse, não, aquilo era outra coisa, não era sogra não. Adão não teve sogra não. Então, não transfira para o seu sogro. Não transfira para a sua sogra. Não transfira para a sua mãe, para o seu pai. Seu pai e sua mãe já criou os seus. É você que tem que ter a responsabilidade. E eu digo que a Bíblia diz no Salmo 128, se a memória não me trai, que nossos filhos são como flecha na mão do valente. E como é que faz? A flecha o camarada bota aqui e joga? Não. Ele pega a flecha, mira, estece o arco e lança. E quando lança, a flecha não volta. Assim é nossos filhos. Prepare seu filho para ser o melhor no que faz. Prepare seu filho para fazer o melhor na terra. Porque tem uns inquilinos na terra que não vale de nada. Porque Deus tem uns inquilinos, que misericórdia. Então pegue essa menina, invista no sucesso dela, ensine tudo que você sabe e mais alguma coisa. Mas projete seus filhos para enfrentar o mundo aí fora. Fique em pé no nome de Jesus. Hoje é o encerramento do EBF e nós somos agraciados com um número tão grande de crianças. E pasmem, mais de 90% dessas crianças é nossa, é daqui. Esse ano nós temos alguns visitantes que aqui e acolá vai ficar aqui com a gente. Mas o desafio está lançado. Vó, você tem direito de ajudar, não atrapalhe. Se seu pai e sua mãe estiver dando pitaco, pede licença. A senhora já criou os seus, agora é minha vez. Por quê, pastor? Porque nós temos hoje uma geração super inteligente. A melhor geração de todos os tempos é essa geração. É uma geração que está online. É uma geração que você abre um computador e deixa eles 10 minutos e você vai ver o que eles fazem. E alguns deles ainda dizem, vó, vem cá para eu te ensinar aqui. São muito inteligentes, mas precisa de oração sua. Precisa de ajuda sua. E hoje nós vamos encerrar esse CBF com o legado. Seus filhos será melhor se você se colocar de joelho. Seus filhos será melhor se você assumir o seu lugar. Não é amizade. Uma vez, minha irmã Marisa arranjou um namoradinho, um adolescente. E minha mãe descobriu que esse rapaz não valia nada. Minha mãe acabou, ela ficou com ódio da mamãe. Com ódio. Ficou de mal com minha mãe. Não falava com a minha mãe. Foi um mês que ela passou sem falar com minha mãe. Aí alguém perguntou, e aí, a Marisa não fala contigo? Não estou preocupado. Se ela não falar comigo, eu continuo a mãe. No dia que ela quiser, ela fala. Mas eu falar com ela, não foi eu que errei. Mas hoje a filosofia é minha amiga, ela erra, eu sou conivente com o erro. Não. Se você não falar comigo, é problema seu. Eu continuo sendo pai, continuo sendo mãe. Você que se vire. Quem precisa é você, não sou eu. Então coloque na sua agenda. Não abra mão do direito que Deus te deu. Porque senão você vai fazer igual a Eli. Morrer cego. Porque não soube criar os filhos para Deus. Nós devemos criar nossos filhos para morar no céu. Mas por enquanto, tem que preparar para viver na terra. Prepare seu filho para quando ele chegar no céu, Deus dizer, como Jesus falou, muito obrigado, Senhor, porque aqueles que o Senhor me deu, não perdi nenhum. Dá uma olhada, mãe e pai. Sacrifício que vocês já fizeram por eles. Agora é só se pôr de joelho. Você que já ensinou o caminho,
como Lloyd e Eunice, mãe do maior pastor da história, pastor Timóteo. Era um jovem que era discriminado porque o pai dele era grego e ela era judia. Ela teve um caso com esse grego. Isso foi desmoralizante para a família, mas ela criou o filho nas Sagradas Escrituras, ao ponto do apóstolo Paulo elogiar a mãe, Eunice, e a avó Lloyd, por ensinar o maior pastor, o maior doutrinador que nós temos nas Sagradas Escrituras, o pastor Timóteo. Sabe quem foi o mentor? A mãe e a avó. Vó, se seu filho ou sua filha não é mentor do seu neto, seja você. Ensine eles a orar, ensine eles a louvar, ensine eles a pregar, e você vai ter o retorno em pouco espaço de tempo. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, muito obrigado por essa geração tão inteligente que o Senhor nos deu. Hoje nós estamos vendo o Noah, primeiro ano do Noah, Senhor, na escola bíblica. A Esther, o neto do pastor, a neta do pastor Alexandre, primeiro ano deles, uma geração que vai dominar, Senhor, este mundo, porque nós vamos ensiná-los eles a serem grandes na terra. Nós vamos ensiná-los eles o que é certo, é que Cristo habite neles. Muito obrigado, Senhor. Eu oro por todos os professores, monitores, todos os colaboradores, todos aqueles que esse ano fizeram a escola bíblica de férias. Eu te adoro, Senhor, porque tu escolheu as pessoas certas para o trabalho certo, e eles prestaram serviço para ti, Senhor, e o trabalho deles vai aparecer no decorrer dos anos. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém.